Antes de nós entrarmos no versículo, o que nós vamos aprender aqui hoje? Olha aqui para mim. Nós vamos ver aqui a resposta inteligente que Pedro deu ao Senhor Jesus. E por que resposta inteligente? Porque, irmãos, nós temos que agir com inteligência espiritual, principalmente diante das lutas, diante dos problemas, diante dos sentimentos. Porque nós já aprendemos aqui que nós não temos que agir por impulso do coração, pelas emoções, pelos sentimentos. Você que é membro aqui da nossa igreja, você já ouviu muitas vezes esse ensinamento que nós aprendemos aqui, que a Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então eu aprendi, e por isso tenho ensinado, que a pessoa que segue o coração é a pessoa que mais sofre. Você deve conhecer pessoas que batem no peito e falam: eu faço o que meu coração manda, eu sigo as minhas emoções e os meus sentimentos. Você pode ter certeza, você pode reparar que essas pessoas são as que mais têm sofrido, porque a Bíblia fala que enganoso é o coração. Então, na hora de um problema, na hora de algo que nos chateia, nós temos que agir com inteligência espiritual. Alguns chamam de fé inteligente, mas é a mesma coisa. E é isso que nós vamos ver aqui. Pedro, um dia, estava triste. Pedro, um dia, sentiu vontade de abandonar sua fé. Mas o Pedro não agiu por aquilo que ele estava sentindo. Não tomou a decisão segundo o que ele estava sentindo. Pedro agiu com inteligência. E quando Jesus fez uma pergunta para ele, provando a fé dele, ele respondeu com inteligência. É isso que nós precisamos. Talvez você já sofreu muito na vida, porque talvez até hoje você venha agindo por impulso do coração, não com inteligência, mas por emoção. E por isso que as coisas têm dado errado. Pastor, realmente isso tem acontecido comigo, o que eu faço? Então, a partir de hoje, decida: vou agir por inteligência espiritual. Amém? E quando você decide isso e busca o Espírito Santo, ele dá essa inteligência espiritual. Então, aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, aqui no versículo 66, antes da gente ler o versículo, deixa eu só terminar a minha introdução, o meu comentário. Na verdade, nós vamos ler o versículo 60. Vamos começar pelo versículo 60. Mas preste atenção, por que a resposta de Pedro foi inteligente? Porque nessa ocasião aqui, olha aqui para mim de novo, nessa ocasião, Jesus havia dado um duro discurso. Jesus, ele muitas vezes pregou com mansidão. Jesus, Deus é amor, como a Bíblia nos ensina. Mas nem sempre Jesus pregou só paz e amor. Jesus muitas vezes ele foi duro para salvar a vida das pessoas. É a mesma coisa nos dias de hoje. Nem tudo é paz e amor. Nós não temos que ficar só procurando paz e amor. Às vezes Deus, a palavra que vai nos ajudar a nos levantar, às vezes é uma palavra dura. E essa também nós temos que aceitar. Então Jesus, ele, nessa ocasião, nesse contexto, ele, primeiro, no capítulo 6, porque esse capítulo 6 ele é muito longo, não dá para a gente ler tudo. Se eu não me engano, é o maior capítulo dos evangelhos. E Jesus, antes desse acontecimento, ele havia feito a multiplicação dos pães e dos peixes, a qual ele fez 2 vezes a multiplicação. Então o povo, havia uma multidão que estava seguindo ele, e aquele povo estava todo entusiasmado, porque viram milagres acontecendo, foram alimentados, e a multidão seguia Jesus. Até aí tudo bem. Mas num determinado momento, Jesus percebeu que eles estavam seguindo ele, não era pela pessoa dele, pela palavra que ele pregava, mas era por causa das bênçãos. Como nos dias de hoje, muitas pessoas frequentam uma igreja, vêm para a igreja, não é porque quer ter compromisso com Deus,
mas porque quer somente as bênçãos e não o abençoador. E naquela época não era diferente. Então, quando Jesus reparou aquela multidão, aí, depois do milagre, e quando ele percebeu que a multidão estava toda, aparentemente feliz, porque estavam alimentados, aí ele começou a apertar um pouquinho mais. Ele começou a pregar um pouco mais duro. O ambiente foi mudando. Aquelas pessoas que estavam ali muito tempo com ele, sorrindo, talvez brincando, estavam com a barriga cheia. Oh, que bênção, fomos abençoados. De repente, Jesus começou a falar uma palavra mais dura. Começou a falar da vida eterna. E Jesus começou a falar a verdade para eles. Chegou um ponto que Jesus falou para eles: olha, vocês não estão vindo atrás de mim porque vocês me querem, mas por causa que comeste do pão e vos saciaste. Aí foi onde Jesus disse assim: trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que permanece pela vida toda, pela vida eterna. Então Jesus começou a falar de algo mais sério. E aí eles começaram a ficar meio com o pé atrás. Você vê aquele povo que aparentemente parece que estava firme, porque estavam sendo abençoados, mas quando Jesus começou a pregar um pouco mais duro, eles começaram a ficar com o pé atrás. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Às vezes a pessoa está na igreja, uma palavra que fala de cura, amém, prosperidade, amém, glória a Deus. Estou dizendo que é errado. Mas quando Deus começa a usar o pastor para pregar uma palavra mais séria, palavra de conserto, de compromisso com Deus, aí é onde as pessoas começam a se afastar um pouquinho, onde as pessoas começam a rejeitar. Por quê? Porque elas estão acostumadas a receber bênçãos. E quando se fala de conserto e de arrependimento e de compromisso com Deus, não é o que todos querem ouvir. Quem está entendendo, diga amém. Não é o que todos. Nem todos estão dentro da igreja e querem um compromisso sério com Deus. Querem bênção, mas não querem um compromisso com Deus. E aquele povo não era diferente. Então Jesus começou a pregar duro. E quando ele pregou duro, o ambiente naquele dia mudou. Aqueles que aparentemente estavam felizes porque estavam com a barriga cheia, foram abençoados, mudou completamente. Jesus pregou tão duro que diz aqui no versículo 60, João capítulo 6, versículo 60, diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, veja que não eram qualquer pessoas, eram discípulos. Jesus não tinha só os 12, aqueles conhecidos, próximos, mais próximos, ele tinha outros também. Então muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram que, irmãos, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Irmãos, nesse dia, Jesus pregou tão duro, a mensagem foi tão forte, que eles chegaram a falar isso: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas era o próprio Senhor Jesus quem estava pregando ali, não era o Paulo, não era nenhum dos outros discípulos, não era nenhum dos outros apóstolos ou profetas, o próprio Senhor Jesus, autor e consumador da fé, o verbo que se fez carne, a própria palavra de Deus. E ele sabia que eles precisavam ouvir aquilo. Ele foi duro, mas era para salvar. Amém? Só que eles, está vendo o que dá as pessoas ficarem acostumadas só em receber benefícios, só em se preocupar em receber bênção. Estou dizendo que é errado, mas veja o que dá acostumar um povo e as pessoas só com isso. Na hora que a palavra é um pouco mais dura, que leva ao compromisso com Deus, a pessoa leva um choque, e não deveria, porque o próprio Senhor Jesus já ensinou: buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a salvação, a vida eterna, a vida espiritual, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que as pessoas querem inverter desde essa época. Elas não estavam atrás de Jesus porque queriam compromisso com Ele, não, elas queriam bênção, elas queriam o pão, a multiplicação. E Jesus, sabendo disso, então tratou de mudar isso, como hoje Ele nos usa para mudar isso. Um pastor, quando chega numa determinada igreja e ele percebe que a igreja está acostumada, mal acostumada de um jeito, a só pensar em estar na igreja porque quer ser abençoado, porque quer festas, oba-oba, movimento,
E aí Deus começa a usar o pastor para trazer o quê? Conserto, salvação, arrependimento e compromisso com Deus. Aí Deus vai usar aquele pastor, Deus vai usar aquele pregador. Mas como nessa época, também naquela igreja, nem todos vão querer. Claro que a vontade de Deus é que todos aceitem, como é a nossa vontade. Então Jesus pregou tão duro que eles falaram, quem pode ouvir isso? E aí no versículo seguinte, diz o versículo 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos faziam o quê? Murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Eles ficaram escandalizados com uma palavra que Jesus deu. Talvez um dia você já veio aqui e ouviu algo que você não esperava. Talvez um dia Deus me usou para trazer uma palavra dura, que você não esperava. Talvez alguém pode ter pensado, puxa, mas que palavra dura, o pastor está muito duro. Eu gosto de ouvir outra mensagem. Eu gostava era do outro pastor, que fazia eu rir, que fazia eu me sentir bem. Esse povo aqui também estava acostumado a se sentir bem, mas não era o que eles precisavam de salvação, de conserto. Então Jesus teve que vir com esse duro discurso para salvar eles. Repito, às vezes Deus envia um pastor para mudar a situação na igreja. Eu creio muito nisso. Quem crê que a obra é de Deus, é do Espírito Santo? Eu tenho certeza, senão eu estaria aqui. Então, foi o que aconteceu. Mas eles se escandalizaram. E quando eles se escandalizaram, aí eu vou chegar, na parte principal. Vamos pular para o versículo 66. Para a gente não demorar. Diz aí o versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos fizeram o que, irmãos? Tornaram para trás e já não andavam com ele. O que eles fizeram? Abandonaram Jesus. Enquanto Jesus estava dando bênçãos, enquanto Jesus estava multiplicando o pão, glória a Deus, amém, graças a Deus, Deus é bom. A hora que apertou um pouquinho, foram embora. Por quê? Porque não queriam Deus, queriam só bênção. E quando isso aconteceu, muitos discípulos se afastaram, aí Jesus se dirige para os 12, os mais próximos, e fez a pergunta que está no versículo 67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Irmãos, sabe por que Jesus fez essa pergunta? Porque Jesus percebeu que até os mais próximos ficaram tristes com aquele duro discurso. Não é porque a palavra era ruim ou Jesus era ruim, não, era necessário. Mas eles também ficaram tristes, porque a palavra foi tão dura que mexeu também com eles. Muitos abandonaram e eles também ficaram com vontade de abandonar. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque senão Jesus não perguntaria para eles, vocês também querem ir embora? Porque Jesus conhece o nosso coração. Quem está entendendo? E ele sabe tudo que acontece. Ele não faria essa pergunta se não fosse isso que estaria acontecendo. Não faria por falar, só para testar eles. Não, porque ele olhou e viu que até os mais próximos ficaram tristes e sentiram vontade de abandonar, como talvez você já sentiu vontade de abandonar. Talvez você chegou aqui com vontade de abandonar a sua fé, sair da igreja. Talvez existem aqueles que já abandonaram, talvez está nos assistindo agora. Então eles também, por isso Jesus perguntou. Jesus foi duro com eles também e falou, versículo 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Aí chegamos no principal da mensagem. Eu comecei essa mensagem falando o quê? Que Pedro deu uma resposta ao quê? Isso, inteligente. Porque quando Jesus viu que ele estava triste, viu que eles estavam com vontade de abandonar, Jesus perguntou se eles queriam abandonar. O Pedro respondeu inteligentemente. Versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós?
Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, essa resposta, é isso que nós temos que seguir. É assim que você tem que agir, com inteligência espiritual. Não responda por impulso do coração. Não faça o que o teu coração está mandando fazer. Pedro sentiu vontade de abandonar, mas ele não deu ouvido ao seu coração. Por isso que quando Jesus testou e perguntou: quer ir embora? Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos nós? Quer dizer, o Pedro pensou. E você tem que pensar agora. Nós temos que pensar. Se alguém está com vontade de desistir, de abandonar, eu pergunto: para onde você vai? Para o mundo de novo? Para o pecado de novo? Para a vida errada de novo? Para os vícios de novo? Para a prostituição de novo? Viver uma vida completamente distante das coisas de Deus de novo? Foi isso que Pedro pensou. Pedro pensou: vou voltar para onde? Para a vida sofrida que eu tinha antes? Então, ao mesmo tempo que ele pensou, ele já respondeu dessa maneira inteligente. Porque a inteligência espiritual é diferente da emocional. A emocional é impulsiva, faz o que não deve, faz sem pensar. A inteligência espiritual, eu penso antes de falar e penso antes de agir, eu medito. Eu posso estar sentindo o contrário, posso estar sentindo vontade de fazer algo, o coração está mandando fazer, mas você para e pensa: peraí, mas isso vai ser bom? É igual alguém talvez está querendo abandonar a família, alguém está querendo desfazer do casamento, alguém está com raiva, não quer perdoar. A inteligência espiritual faz a pessoa pensar o seguinte: o que é melhor para minha família? Será que é melhor eu ficar magoado com a minha esposa? Um dormindo na cama, outro dormindo no sofá, um dormindo num quarto, dormindo no outro? Ou é melhor esquecer tudo que aconteceu, perdoar e o casal ficar bem e a família ser feliz? A pessoa inteligente, ela pensa. O emocional não. Não, eu vou embora, porque pastor, o senhor não sabe o que fez comigo, estou chateado, e isso eu não aceito. Mas o que é melhor? Será que desfazer é melhor ou perdoar é melhor? Estou dando um exemplo, talvez alguém está precisando ouvir isso. No culto anterior eu não falei isso. Amém? Talvez alguém está chateado que aconteceu algo no trabalho e a pessoa: não, amanhã mesmo eu vou pedir a conta. Pare e pense, tenha inteligência espiritual. Tem um monte de gente desempregada aí fora. Será que isso é melhor? Você pedir a conta e ir embora? E ficar procurando emprego? E as coisas não estão fáceis aí fora? Claro que nós estamos em Cristo. Mas será que isso é o melhor? Ou deixa o patrão fazer o que ele fez, ele é o dono, o encarregado, esquece, deixa o orgulho para lá e continue trabalhando. Faz de conta que não aconteceu nada. Quem está entendendo? Isso é inteligência. Tem gente que a primeira batida que o patrão dá na mesa, brigando, a pessoa já fica com raiva, já pede a conta. Aí depois, sabe o que acontece? Puxa, o que eu fiz? Que não consegue arrumar emprego. Mas estava bem lá. Mas o que é isso? É impulso do coração. A mesma coisa na igreja. Às vezes a pessoa está na igreja, Deus trouxe a pessoa aqui, Deus quer que a pessoa seja abençoada aqui, e a pessoa já foi abençoada aqui, mas às vezes Deus usa o pastor para trazer uma palavra dura, ou repreender, ou algo que acontece e chateia a pessoa, aí o coração fala: sai dessa igreja. Aí a pessoa não pensa, tudo que já viveu, não pensa na palavra de Deus, aquilo que Deus quer fazer mais, e a pessoa segue tal coração, com mágoa, com tristeza, vai embora. E aí depois colhe o fruto de uma decisão errada. Como a família, né, de Noemi, que foi embora da cidade, do lugar aonde Deus estava abençoando, só porque faltou pão, veio fome, eles saíram a peregrinar, família toda. Resultado, Noemi voltou sozinha, sem marido, sem filhos, só com uma nora. Mas quando ela voltou dizendo assim: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Não foi que Deus fez tornar, foi a expressão dela. Mas ela reconheceu: eu não deveria ter saído, porque Deus estava abençoando. Mas por que as pessoas saem? Por causa do coração. Porque não tem a fé inteligente,
porque não tem inteligência espiritual, porque um dia escutou uma palavra dura, um discurso duro, e aí a pessoa fica triste e faz o que não deve. Aconteceu a mesma coisa aqui. Eles ficaram tristes. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, se escandalizaram, foram embora, abandonaram o autor da vida. E quando Jesus perguntou para os 12, o Pedro respondeu com inteligência: Senhor, para onde eu vou? Vou voltar para o mundo? Vou voltar para a minha vida de pescador? Pedro sofria, Pedro era irritado, nervoso. Vou voltar para aquela situação? O Pedro disse: não. A mesma coisa hoje você. A mesma coisa Deus está falando através dessa palavra para você. Está perguntando: você vai voltar? Aquelas pessoas que um dia se afastaram, que saíram da presença de Deus, que talvez estão hoje sofrendo, estão no mundo, no pecado, deveriam ter pensado, deveriam ter sido inteligentes e pensado: o que é melhor, eu sair ou eu permanecer? Ainda que eu tenha visto até algum problema na igreja. É como aquela mensagem que uma vez o pastor, ele esteve aqui uma vez, na verdade ele esteve aqui 2 vezes. O pastor Anderson Zanão, quem lembra do Zanão? Ele é líder regional, ele é da região de Ermelino, Matarazzo. E ele veio uma vez aqui, alguns anos atrás, e ele pregou aquela mensagem que eu nunca mais esqueci. Em breve eu vou pregar aqui também. Mas ele pregou a respeito da Arca de Noé. Só vou aqui lembrar, não vou pregar aqui, mas só lembrando. O que ele falou naquele dia? Que a situação de Noé, a sua família dentro da arca, olha a situação deles. Eles passaram dias dentro da arca, trancado, com um monte de animais, cada um segundo a sua espécie. Dias ali, fechado. Imagine o mau cheiro dentro daquela arca. Sim ou não, irmãos? Imagine o ambiente dentro daquela arca. Talvez deu vontade deles acabar logo aquilo e sair, abrir a janela para poder ir embora. Não podia, estava chovendo, dilúvio. Mas mesmo assim, mesmo eles estando naquela situação dentro da arca, mesmo assim, era melhor eles estar dentro da arca do que estar fora. Porque se eles saíssem, eles iriam morrer. Amém? É a mesma coisa. A igreja às vezes tem problema, a igreja que você congrega, ou a igreja que quem está assistindo congrega. Mas pare para pensar, é muito melhor você permanecer aqui dentro do que lá fora. É muito melhor você permanecer dentro da arca do que se aventurar em sair. E eu conheço muita gente que se aventurou em sair, e desculpa a expressão, se deu mal. Não falo com alegria, falo com tristeza. Não acredite em todo mundo que você encontra. Ah, eu estou bem. Não está, irmãos. Porque Jesus disse: pelos frutos se conhece a árvore. Você sabe que a pessoa não está bem. Como é que o senhor fala isso, pastor? Um dos exemplos, redes sociais. Redes sociais mostram se uma pessoa está bem ou não está. A pessoa às vezes fala para você que está bem, mas não está. A pessoa está, o que posta, o que compartilha, o que fala. O próprio Senhor Jesus disse que a boca fala o que está cheio, o coração. E aí às vezes alguém saiu, você fala: ah, fulano saiu, mas está bem. Mas não está bem por causa dos frutos que tem colhido. O comportamento da pessoa tem demonstrado que não está bem, que está talvez voltando ao pecado. Claro que a gente fica feliz daqueles que um dia saíram e encontraram o seu caminho, encontraram em outro lugar, estão bem, glória a Deus por isso. Mas nem todos estão assim, nem todos estão bem. Às vezes chega notícias para nós: ih, pastor, fulano desandou, ciclano está desse jeito. A gente fica triste, porque um dia já esteve aqui, talvez já até fez a obra aqui, e não está bem. E não adianta fingir que está, que não está. Pelos frutos se conhece a árvore. Mas por que chegou nesse ponto? Porque um dia Jesus falou mais sério, e aquela pessoa seguiu o impulso do coração, ao invés de ser inteligente e fazer como Pedro. Para onde eu vou? Talvez o diabo está colocando na cabeça de alguém aqui, ou de quem está assistindo: sai da igreja, você precisa ir para a igreja todo dia, não precisa mais desse negócio de ficar indo para a igreja.
e faz isso, faz aquilo. O que você tem que fazer? Você tem que ser inteligente, pensar, peraí, o que é melhor? Eu permanecer aqui, me fortalecer, me renovar ou me afastar? Então foi isso que Pedro fez. Então, finalizando, para a gente não demorar muito, diz assim então o versículo 68, respondeu-lhe pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Aí depois ele disse o quê? Tu tens as palavras do quê? Da vida eterna. Meu irmão, não saia do lugar aonde tem a palavra da vida eterna. Não deixa o diabo te enganar. Não vá movido, pela onda dos outros, pelo vento que leva para qualquer parte. Tem gente que vai para qualquer lado. Facilmente convencido. Não saia do lugar aonde Deus tem tratado com você. A palavra, mas tem dia que a palavra é dura. Mas faça como Pedro. Para onde eu vou? Se só tu tens as palavras da vida eterna, é isso que eu preciso. É isso que nós precisamos, principalmente nessa época que nós vivemos agora, os finais dos tempos. Jesus está voltando, você tem que se manter firme. Amém? Então isso que você tem que pensar, ter essa inteligência espiritual e decidir, não vou sair do lugar onde tem as palavras da vida eterna. Não estou falando que a gente é melhor e que eu sou melhor, nada disso. Mas nós podemos afirmar que Deus tem sido bom para conosco. E Deus tem tratado conosco aqui com as palavras da vida eterna. Você tem visto isso sempre que você vem aqui. E até quem assiste sabe disso. É só ver as mensagens que Deus tem nos dado aqui. Amém? Quem entendeu? Não saia do lugar aonde Deus te plantou e do lugar aonde Ele tem tratado a tua vida eterna.